Pensei que perder a casa fosse o pior que poderia me acontecer. Cada móvel, cada foto, cada lembrança transformados em cinzas, mas nada, absolutamente nada, doeu tanto quanto descobrir o que meus próprios filhos escondiam de mim por tantos anos. Meu nome é Bárbara Silva. Tenho 58 anos e há exatamente 3 anos, numa madrugada de agosto em Ribeirão Preto, perdi tudo o que havia construído em 30 anos de trabalho, quando um curto-circuito transformou minha casa em cinzas. Mas não foi a perda material que me destruiu naquele dia. Foi o que descobri sobre meus filhos enquanto reconstruía nossa vida dos escombros. Hoje, sentada na varanda da casa que ergui com minhas próprias mãos sobre as ruínas do passado, preciso contar essa história porque ela mudou completamente minha compreensão sobre amor, sacrifício e os segredos que as famílias escondem, mesmo daqueles que mais amam. Naquela noite fatídica, eu havia trabalhado até tarde no hospital onde sou técnica de enfermagem há 25 anos, chegando em casa por volta da meia-noite para encontrar meus 3 filhos, Gabriel, de 28 anos, Marina, de 25 e Tomás, de 22, assistindo televisão na sala, como faziam todas as noites desde que voltaram a morar comigo, após suas tentativas fracassadas de independência. Subi direto para o quarto, exausta demais para perceber o cheiro de queimado que já pairava no ar, cansada demais para notar que o ventilador velho do quarto de Tomás estava fazendo um barulho estranho. Acordei às 3 da manhã com Gabriel gritando meu nome, a fumaça preta já tomando conta do corredor, as chamas devorando o telhado com uma velocidade assustadora. Conseguimos sair todos vivos, descalços e em roupas de dormir, assistindo impotentes enquanto os bombeiros tentavam salvar o que já estava perdido. Em questão de horas, 3 décadas de memórias viraram carvão e fuligem. Fotografias de família se transformaram em pó. Móveis, que pertenceram aos meus pais, desapareceram nas labaredas. E tudo que eu havia guardado com tanto carinho simplesmente deixou de existir. Mas o que mais me marcou naquela madrugada não foi ver minha casa queimar. Foi observar as expressões dos meus filhos enquanto as chamas consumiam nosso lar. Gabriel filmava tudo com o celular, murmurando algo sobre o seguro que cobriria os danos. Marina tirava selfies com o incêndio ao fundo, já pensando em como aquilo renderia visualizações em suas redes sociais. Tomás parecia quase aliviado, como se o fogo estivesse libertando ele de algo que eu não conseguia compreender. Nenhum deles chorou. Nenhum deles demonstrou desespero pela perda da casa onde cresceram, onde demos tantas festas de aniversário, onde meu falecido marido Roberto passou seus últimos dias antes do câncer levá-lo a 5 anos. Era como se estivessem assistindo a casa de um estranho queimar, não o lugar que havia sido nosso porto seguro por tanto tempo. Nos dias seguintes ao incêndio, ficamos temporariamente na casa da minha irmã Conceição, todos amontoados em 2 quartos pequenos, enquanto eu tentava processar a magnitude da perda. O laudo dos bombeiros confirmou curto-circuito no ventilador do quarto de Tomás, um acidente que poderia ter sido evitado se eu tivesse trocado o aparelho velho como havia prometido fazer meses antes. A culpa me consumia, mas não tanto quanto o comportamento estranho dos meus filhos. Enquanto eu passava os dias chorando sobre os documentos do seguro, tentando listar tudo o que havíamos perdido para a indenização, eles pareciam estranhamente animados, fazendo planos sobre o que fariam com o dinheiro quando chegasse. Gabriel falava em investir em criptomoedas, Marina queria viajar pela Europa, Tomás planejava abrir um negócio de games online. Quando mencionei reconstruir a casa, os 3 me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Mãe, com esse dinheiro dá para cada um comprar um apartamento próprio, Gabriel disse durante o jantar na casa de Conceição. Por que desperdiçar reconstruindo uma casa velha num bairro que não vale nada? Marina concordou imediatamente, dizendo que essa era a oportunidade perfeita para cada um seguir seu caminho.
Tomás ficou quieto, mas pude ver em seus olhos que concordava com os irmãos. Foi nesse momento que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu reconstruiria a casa, com ou sem a ajuda deles, com ou sem o dinheiro do seguro. Quando anunciei minha decisão, a reação foi explosiva. Gabriel disse que eu estava sendo teimosa e irracional, que estava jogando fora a chance de todos terem um futuro melhor. Marina me acusou de ser egoísta, de querer prendê-los naquela vida medíocre para sempre. Tomás, o mais sensível dos três, apenas balançou a cabeça e saiu da mesa sem dizer nada. Mas eu estava determinada. Aquela casa não era apenas paredes e telhado, era o último vestígio do homem que amei. O lugar onde Roberto plantou cada árvore do quintal, onde pintou cada parede com suas próprias mãos, onde construímos uma vida juntos. Eu não podia simplesmente pegar o dinheiro e comprar algo novo como se nada daquilo tivesse importado. No dia seguinte voltei ao terreno pela primeira vez desde o incêndio. Os escombros ainda fumegavam em alguns pontos. O cheiro de queimado impregnava tudo. Mas ali, no meio da destruição, vi algo que me deu esperança. A mangueira que Roberto havia plantado no nosso primeiro ano de casados ainda estava de pé, chamuscada, mas viva. Suas raízes profundas haviam resistido ao fogo. Se aquela árvore havia sobrevivido, eu também sobreviveria. E construiria algo novo sobre as cinzas do passado. Se você está acompanhando minha jornada e sentindo o peso dessas palavras no coração, quero que saiba que sua presença aqui não é coincidência. Todos nós carregamos cinzas de algo que perdemos. Todos nós temos uma casa para reconstruir, seja ela física ou emocional. Inscreva-se no canal e toque o sino não porque eu estou pedindo, mas porque você merece fazer parte de uma família que entende suas lutas, que celebra suas vitórias pequenas e grandes. Deixe nos comentários qual foi a sua mangueira, aquela coisa que sobreviveu quando tudo parecia perdido. Vamos criar aqui um jardim de histórias de superação, onde cada comentário é uma semente de esperança para alguém que precisa. O dinheiro do seguro demorou 4 meses para sair. E quando finalmente chegou, era menos da metade do que esperávamos. A seguradora alegou que a casa estava superavaliada, que muitos itens não tinham cobertura, que o desgaste natural havia depreciado o valor. 150 mil reais era tudo que receberíamos para reconstruir uma vida inteira. Meus filhos ficaram furiosos, especialmente Gabriel, que já havia feito planos detalhados de investimento. 150 mil dividido por 4 dá 37.500 para cada um. Ele calculou rapidamente. Não dá nem para a entrada de um apartamento decente. Mas eu já não havia tomado minha decisão. Procurei um advogado e descobri que, como a casa estava apenas no meu nome desde a morte de Roberto, eu tinha total autonomia sobre o dinheiro do seguro. Meus filhos não tinham direito legal a nada, embora moralmente eu entendesse que eles esperavam sua parte. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida quando reuni os 3 para explicar que usaria todo o dinheiro para reconstruir a casa. Marina explodiu primeiro, gritando que eu estava roubando do futuro deles, que era uma mãe egoísta que só pensava em si mesma. Gabriel foi mais frio. Disse que eu estava cometendo um erro financeiro grave, que estava jogando dinheiro fora por sentimentalismo barato. Tomás, sempre o mais quieto, me surpreendeu quando finalmente falou. Mãe, a senhora não entende que nenhum de nós quer voltar para aquela casa? Que aquele lugar nos sufoca? Suas palavras me atingiram como um soco, mas não me demoveram. Contratei um pedreiro conhecido, seu José, que havia trabalhado com Roberto anos atrás, e começamos a limpar o terreno. Cada dia após meu turno no hospital, eu ia direto para o terreno ajudar no que podia. Carregava tijolos, preparava massa, limpava entulho. Minhas mãos, já calejadas pelo trabalho de enfermagem, ganharam novos calos. Meus filhos desapareceram completamente durante esse período. Gabriel foi morar com a namorada. Marina se mudou para uma república. Tomás ficou na casa de amigos. Nenhum deles apareceu para ajudar,
Nenhum deles ligou para perguntar como estava o progresso. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles no momento em que neguei o dinheiro. Mas algo estranho começou a acontecer. Vizinhos que eu mal conhecia começaram a aparecer para ajudar. Dona Marta trouxe água e lanche para os trabalhadores. Seu Paulo, aposentado da construção civil, ofereceu sua expertise de graça. Amanda, a jovem que morava ao lado, organizou uma vaquinha online que arrecadou R$ 15.000 adicionais. Pessoas que não eram meu sangue estavam me tratando com mais família do que meus próprios filhos. Meus queridos amigos que chegaram até aqui, sei que alguns de vocês estão com lágrimas nos olhos porque conhecem essa dor. A dor de amar quem não nos valoriza, de construir para quem não reconhece nosso esforço. Mas quero que vocês saibam que cada tijolo que coloquei naquela casa foi também um tijolo na reconstrução da minha alma. Se inscreva no canal e faça parte dessa família que escolhemos, não a que nascemos. Compartilhe nos comentários um momento em que estranhos foram mais família que sua própria família. Suas palavras podem ser o abraço que alguém precisa hoje. Me conte também que tipo de história você gostaria de ouvir, porque esse canal é nosso. É o lugar onde nossas dores se transformam em força coletiva. 6 meses após o incêndio, a estrutura básica da casa estava erguida. Não era grande nem luxuosa, mas era sólida e honesta, cada parede levantada com suor e determinação. Seu José havia conseguido materiais com desconto através de contatos antigos, e eu havia aprendido a fazer muito do trabalho braçal sozinha para economizar com mão de obra. Foi durante a instalação elétrica que recebi uma visita inesperada. Tomás apareceu numa tarde de sábado, magro e com olheiras profundas, parecendo ter envelhecido anos em meses. Ficou parado no portão por um longo tempo antes de entrar, observando a casa tomar forma, onde antes havia apenas destruição. "Precisamos conversar, mãe?" ele disse, e havia algo em sua voz que me fez parar tudo e sentar com ele sob a mangueira que havia sobrevivido ao fogo. O que ele me contou naquela tarde mudou completamente minha compreensão sobre tudo o que havia acontecido. Tomás confessou que havia tentado o suicídio 2 vezes nos últimos anos, que a depressão o consumia desde a adolescência, que aquela casa guardava memórias tão dolorosas que ele preferia vê-la queimar a ter que continuar vivendo nela. "O pai morreu me odiando", ele disse entre lágrimas. "Ele queria que eu fosse engenheiro como Gabriel, médica como Marina queria ser, qualquer coisa menos o fracasso que me tornei." Tentei argumentar que Roberto amava todos os filhos igualmente, mas Tomás balançou a cabeça. "A senhora não sabia, mãe, porque ele escondia da senhora. Mas ele me disse coisas terríveis nos últimos meses de vida. Disse que eu era a decepção da vida dele, que preferia morrer a ver o que eu tinha me tornado." Cada palavra era uma facada no meu coração. Como eu não havia percebido? Como Roberto, o homem que eu amava, havia sido capaz de tal crueldade? Tomás continuou revelando que Gabriel sabia de tudo, que havia presenciado várias discussões violentas entre pai e filho, mas escolheu ficar do lado do pai. Marina também sabia, mas fingia que nada estava acontecendo para manter a paz familiar. "Quando a casa queimou, eu senti alívio", Tomás confessou. "Finalmente poderia parar de dormir no quarto onde tentei me matar, parar de jantar na mesa onde ele me humilhava, parar de viver num mausoléu de memórias ruins." Entendi então por que meus filhos não queriam a casa reconstruída. Para mim era um santuário de amor, para eles era um museu de traumas. Mas Tomás não havia terminado. "Tem mais uma coisa, mãe. Gabriel e Marina estão planejando algo. Eles descobriram que se a senhora for declarada mentalmente incapaz, eles podem assumir a tutela dos seus bens.
Estão juntando evidências de que a senhora está obcecada, que reconstruir a casa é sinal de desequilíbrio mental. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Meus próprios filhos conspirando para me declarar louca? Por que está me contando isso? Perguntei, mal conseguindo formar as palavras. Porque a senhora merece saber a verdade, ele respondeu. E porque, apesar de tudo, a senhora é a única que sempre me amou de verdade, mesmo quando eu não merecia. Ficamos em silêncio por um longo tempo, mãe e filho unidos pela dor de descobertas que nenhum dos dois esperava fazer. Armada com o conhecimento da conspiração dos meus filhos mais velhos, procurei ajuda legal imediatamente. Doutora Lúcia, uma advogada especializada em direito de família que conheci através de uma paciente do hospital, me orientou a documentar tudo. Fotos do progresso da construção, recibos organizados, testemunhas da minha sanidade mental. Infelizmente, é mais comum do que a senhora imagina. Ela disse com tristeza. Filhos tentando interditar pais perfeitamente capazes por ganância. Também procurei ajuda psicológica, não porque precisasse provar minha sanidade, mas porque as revelações de Tomás haviam abalado profundamente minha compreensão sobre meu casamento e minha família. Dr. André, o psicólogo, me ajudou a processar a realidade de que Roberto não era o homem perfeito que eu havia idealizado após sua morte, que ele havia sido cruel com Tomás de formas que eu nunca percebera, que minha negação havia contribuído para o sofrimento do meu filho. Enquanto isso, continuava assim tal a construção. A casa ganhava forma dia após dia, mas agora eu a via com outros olhos. Mudei completamente o projeto interno, criando espaços novos que não carregassem as memórias dolorosas. O quarto de Tomás virou uma sala de leitura cheia de janelas e luz. A sala de jantar autoritária de Roberto se transformou numa cozinha aberta e acolhedora. Cada mudança era uma tentativa de exorcizar os fantasmas do passado. Marina apareceu 2 semanas depois da visita de Tomás, claramente enviada por Gabriel para avaliar meu estado mental. Ela chegou com um sorriso falso e uma câmera escondida na bolsa, que Tomás havia me alertado que ela usaria. Fingi não saber de nada. Agi naturalmente, mostrei os progressos da casa, com entusiasmo controlado. Quando ela começou a fazer perguntas capciosas sobre minhas finanças e estado emocional, respondi com clareza e precisão, sabendo que cada palavra poderia ser usada contra mim. Mãe, não acha que está gastando demais nessa reconstrução? Ela perguntou enquanto filmava discretamente. Cada centavo está documentado, Marina. Aliás, tenho aqui todas as notas fiscais organizadas por data e categoria. Gostaria de ver? Respondi calmamente, observando sua frustração por não conseguir me fazer parecer desequilibrada. Gabriel foi mais direto em sua abordagem. Apareceu com 2 homens que se apresentaram como consultores financeiros, mas que claramente estavam ali para avaliar minha capacidade mental. Recebi todos com café e bolo, respondi suas perguntas com precisão cirúrgica, mostrei meu planejamento financeiro detalhado para os próximos 5 anos. Quando sugeriram que eu poderia precisar de ajuda para administrar meus bens, agradeci a preocupação e mostrei a eles meu certificado recente de um curso de gestão financeira que havia feito online. Como podem ver, senhores, estou perfeitamente capaz de cuidar dos meus assuntos. Disse com um sorriso que não alcançava meus olhos. Vi Gabriel ranger os dentes de frustração quando os homens foram embora, dizendo que não havia nenhum sinal de incapacidade mental. Tomás me mantinha informada sobre os planos dos irmãos, arriscando a própria relação com eles para me proteger. Descobri através dele que Gabriel havia contraído dívidas enormes com investimentos fracassados e precisava desesperadamente de dinheiro.
Marina ele havia sido demitida do emprego por passar tempo demais nas redes sociais e estava vivendo de aparências que não podia sustentar. A ganância deles não era apenas maldade, era desespero financeiro mascarado de preocupação filial. 1 ano após o incêndio, a casa estava quase pronta. Faltavam apenas os acabamentos finais, e eu havia conseguido fazer tudo com o dinheiro do seguro, mais as doações e minha própria economia. A perícia médica solicitada por Gabriel havia confirmado minha plena capacidade mental, destruindo seus planos de interdição. Foi quando decidi que era hora de reunir meus filhos para uma conversa definitiva. Marquei um almoço de domingo na casa nova, ainda sem móveis, mas já habitável. Gabriel chegou com sua arrogância habitual. Marina com seu celular sempre em punho. Tomás, nervoso, mas determinado a me apoiar. Servia comida na mesa improvisada, com tábuas e cavaletes. A mesma comida que costumava fazer quando eles eram crianças. Frango assado com batatas, arroz com cenoura, salada de maionese. Sei de tudo. Comecei sem rodeios. Sei sobre a tentativa de interdição, sobre as dívidas de vocês, sobre as mentiras que espalharam sobre mim. Gabriel tentou negar, mas levantei a mão para silenciá-lo. Também sei sobre o que Roberto fez com Tomás, sobre como vocês dois foram cúmplices do abuso emocional que ele sofreu. Marina ficou pálida, Gabriel vermelho de raiva. Aquele moleque foi contar mentiras para a senhora? Gabriel explodiu, apontando para Tomás. Papai estava certo sobre ele. É um fracassado que só sabe se fazer de vítima. Foi a gota d'água. Levantei-me com uma força que não sabia possuir e pela primeira vez na vida elevei minha voz para meus filhos. Chega! Vocês se tornaram pessoas que eu não reconheço, cruéis e gananciosas como seu pai aparentemente era. Sim, agora eu sei que Roberto não era perfeito, que ele foi cruel com Tomás, que criou essa hierarquia doentia entre vocês. Mas vocês são adultos agora, responsáveis por suas próprias escolhas. Peguei um envelope que havia preparado e coloquei sobre a mesa. Aqui está meu novo testamento. Tomás herdará esta casa quando eu morrer, porque ele foi o único que mostrou humanidade neste último ano. Vocês dois não receberão nada, além das memórias ruins que escolheram cultivar. Marina começou a chorar, aquelas lágrimas de crocodilo que ela havia aperfeiçoado. Mãe, como pode fazer isso conosco? Somos seus filhos. São mesmo? Perguntei. Porque filhos não tentam internar a mãe para roubar seu dinheiro. Filhos não conspiram e mentem. Filhos não assistem um irmão sofrer e escolhem o lado do abusador. Gabriel se levantou violentamente, derrubando a cadeira. A senhora vai se arrepender disso. Vamos contestar esse testamento, provar que foi manipulada por esse inútil. Apontou para Tomás com desprezo. Podem tentar, respondi calmamente. Mas tenho todas as provas da tentativa de vocês de me interditar, todas as gravações das suas mentiras, todos os documentos que provam minha sanidade e suas más intenções. Aliás, Gabriel, seus credores adorariam saber onde você está morando agora. O rosto dele perdeu toda a cor. Ele não sabia que eu havia descoberto sobre suas dívidas com agiotas, sobre como estava se escondendo havia meses. Marina também empalideceu quando mencionei que tinha prints de todas as mentiras que ela havia espalhado sobre mim nas redes sociais, evidências que poderiam destruir a imagem de influencer que ela tentava construir. Mas não vou fazer nada disso, continuei, porque apesar de tudo ainda sou mãe de vocês. Mas ser mãe não significa aceitar abuso, não significa financiar suas vidas fracassadas. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. O silêncio que se seguiu foi denso como fumaça. Gabriel e Marina se entreolharam, realizando que haviam perdido não apenas a batalha legal, mas qualquer poder que pensavam ter sobre mim. Tomás permaneceu sentado, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto.
o alívio visível em cada fibra do seu ser por finalmente ter alguém do seu lado. Vou fazer uma proposta única, disse, voltando a sentar. Gabriel, sei que você deve quase R$ 200.000 para pessoas perigosas. Marina, sei que você está 3 meses atrasada no aluguel e prestes a ser despejada. Vou ajudar vocês desta vez, mas com condições. Ambos me olharam com uma mistura de esperança e desconfiança. Primeiro vocês vão fazer terapia. Terapia real. Não apenas comparecer para me agradar. Quero relatórios mensais dos terapeutas confirmando presença e progresso. Segundo, vão pedir desculpas públicas a Tomás por anos de cumplicidade com o abuso do pai. Terceiro, vão trabalhar. Trabalho honesto, com carteira assinada, nada de esquemas ou investimentos milagrosos. Gabriel começou a protestar, mas o interrompi. Quarto e mais importante, vão participar de trabalho voluntário. Quero que entendam o que é servir sem esperar nada em troca, que aprendam empatia que claramente nunca desenvolveram. Marina perguntou quanto eu daria a eles. Não vou dar nada. Vou emprestar, com contrato, juros de mercado e prazo de pagamento. Se cumprirem todas as condições por 2 anos, perdoo a dívida. Se não, cobro judicialmente cada centavo. Era um teste, e todos sabíamos disso. Gabriel e Marina tinham que escolher entre o orgulho e a sobrevivência, entre continuar no caminho destrutivo ou tentar uma redenção genuína. Tomás falou pela primeira vez desde que a discussão começou. Mãe, eles não merecem nem isso. Olhei para meu filho mais novo, o que mais havia sofrido, e vi nele uma força que não estava lá antes. Talvez não mereçam, filho, mas todos merecem uma última chance de se tornarem pessoas melhores. Se não aproveitarem, ao menos tentamos. Nas semanas seguintes, Gabriel e Marina relutantemente aceitaram minhas condições. Os primeiros meses foram difíceis. Gabriel teve que engolir o orgulho e aceitar um emprego de nível médio numa construtora. Ironicamente, ajudando a construir casas para famílias de baixa renda. Marina conseguiu trabalho como recepcionista numa clínica, aprendendo a servir outros em vez de viver para si mesma. As sessões de terapia revelaram camadas de trauma que nenhum de nós esperava. Gabriel descobriu que havia internalizado a toxicidade do pai como mecanismo de sobrevivência. Marina percebeu que sua necessidade de aprovação externa vinha do sentimento de nunca ser boa o suficiente para Roberto. Tomás, com acompanhamento psiquiátrico adequado, começou a tratar a depressão que o assombrava havia anos. A casa nova se tornou um espaço de reconstrução não apenas física, mas emocional. Aos domingos começamos a nos reunir para almoços que eram também sessões informais de terapia familiar. No início, eram encontros tensos, cheios de silêncios desconfortáveis e ressentimentos não resolvidos. Mas, gradualmente, tijolo por tijolo emocional, começamos a construir algo novo. 2 anos se passaram desde aquele almoço confrontador. A casa que reconstruí sobre as cinzas tornou-se irreconhecível, não apenas em sua estrutura física, mas no que representava para nossa família. O jardim floresceu com plantas que Tomás cultivava com dedicação terapêutica, encontrando na jardinagem uma forma de meditação e cura. A cozinha vivia cheia de vida aos domingos, quando nos reuníamos para cozinhar juntos. Uma tradição que nasceu da necessidade de reconexão e cresceu para se tornar o momento mais esperado da semana. Gabriel, o filho que havia sido o mais cruel, passou pela transformação mais profunda. O trabalho na construtora o conectou com uma realidade que ele havia passado a vida tentando escapar. Ver famílias lutando por moradia digna, pais sacrificando tudo por um teto para os filhos, o fez entender pela primeira vez o que eu havia feito por eles.
Um dia ele chegou chorando após entregar as chaves de uma casa popular para uma mãe solteira com 3 filhos. Ela me lembrou a senhora, mãe, ele disse entre soluços. A mesma determinação, o mesmo amor incondicional. Como fui tão cego? Marina descobriu no trabalho voluntário com idosos abandonados um propósito que suas redes sociais nunca haviam proporcionado. Começou a documentar as histórias desses idosos, criando um projeto de memórias que viralizou pelos motivos certos. Pela primeira vez, ela usava sua habilidade com mídias para algo maior que si mesma. Tomás floresceu de maneiras que ninguém poderia prever. Com o tratamento adequado e o apoio familiar real, ele revelou um talento extraordinário para a escrita. Começou a documentar nossa história de reconstrução, transformando dor em arte, trauma em literatura. Seu primeiro livro, Cinzas e Renascimento, contando nossa jornada familiar, foi publicado por uma editora pequena, mas respeitada. A dedicatória me fez chorar. Para minha mãe, que reconstruiu mais que uma casa, reconstruiu uma família sobre os escombros do passado. O momento mais significativo veio num domingo comum, quase 3 anos após o incêndio. Estávamos todos na cozinha preparando o almoço quando Marina disse casualmente: "Sabe, mãe, agradeço pelo fogo." Todos paramos, chocados. Ela continuou: "Se a casa não tivesse queimado, continuaríamos presos naquele ciclo tóxico. O fogo destruiu as paredes, mas também destruiu as máscaras que usávamos. Permitiu que nos reconstruíssemos do zero." Gabriel concordou. "O dinheiro que a senhora não nos deu foi a maior bênção disfarçada. Se tivéssemos recebido aquela quantia, teríamos desperdiçado em futilidades e continuado vazios, sendo forçados a trabalhar, a fazer terapia, a encarar nossos demônios. Nos tornamos pessoas reais pela primeira vez." Tomás acrescentou: "A casa antiga Troçaona era um mausoléu de mentiras. Esta casa nova é um templo de verdades, mesmo que dolorosas." Naquela noite, enquanto todos dormiam, caminhei pela casa que havia reconstruído com tanto sacrifício. Cada cômodo contava uma história de superação. A sala onde fazíamos terapia familiar. A cozinha onde aprendemos a nos comunicar sem gritos. O jardim onde Tomás encontrou paz. A varanda onde Gabriel pediu perdão genuíno pela primeira vez. O quarto de hóspedes onde Marina chorou nos meus braços admitindo seus erros. A revelação do segredo que mudaria tudo veio numa tarde comum de quinta-feira. Eu estava organizando documentos antigos no sótão quando encontrei uma caixa que havia sobrevivido ao incêndio por estar no depósito externo. Dentro dela, cartas de Roberto que eu nunca havia lido, escritas nos seus últimos meses de vida, mas nunca enviadas. As primeiras eram para mim, pedindo perdão por segredos que ele levaria para o túmulo, mas foi a carta endereçada a Tomás que me fez cair de joelhos. Roberto confessava que Tomás não era seu filho biológico, que sempre soube, mas escolheu descontar nele a raiva pela minha única traição durante um período de separação breve no início do casamento. Ele sabia que Tomás era filho de Miguel, meu amor de juventude que havia voltado à cidade durante nossa crise matrimonial. Roberto havia perdoado a mim, mas nunca a Tomás por existir, por ser a prova viva de que nosso casamento não era perfeito como ele queria que todos acreditassem. A carta continuava com um pedido de perdão que chegava tarde demais, admitindo que havia sido cruel por ciúmes, não por decepção com o filho. Ele reconhecia que Tomás era o mais parecido comigo em bondade e sensibilidade, e que isso o irritava, porque queria que todos os filhos fossem reflexos dele. Fiquei paralisada segurando aquela carta, entendendo finalmente por que Roberto havia sido tão cruel especificamente com Tomás, por que Gabriel e Marina eram tratados diferentemente. O segredo que eu mesma os havia enterrado tão profundamente que quase esqueci havia envenenado nossa família por décadas. Tomás não era filho de Roberto, e Roberto sempre soube.
A questão agora era: eu deveria contar a verdade? Tomás havia finalmente encontrado paz. Os irmãos haviam pedido perdão. A família estava se curando. Revelar isso poderia destruir tudo novamente. Por dias carreguei esse peso sozinha, até que percebi que estava repetindo o padrão de segredos que havia destruído nossa família. Numa reunião familiar, especialmente preparada, com a presença da nossa terapeuta familiar, doutora Sônia, revelei tudo. Li a carta de Roberto em voz alta, cada palavra cortando o ar como vidro. Quando terminei, o silêncio foi ensurdecedor. Tomás foi o primeiro a falar, e suas palavras me surpreenderam. Eu sempre soube que era diferente. Sempre senti que não pertencia. De certa forma, isso explica tudo e muda nada. Você continua sendo minha mãe. Eles continuam sendo meus irmãos. Gabriel e Marina tiveram reações mais complexas. O choque inicial deu lugar a uma reavaliação de toda a sua infância, entendendo finalmente a dinâmica familiar distorcida. Gabriel admitiu: nós fomos cúmplices de um abuso baseado numa mentira. Tratamos Tomás como menos digno porque papai nos ensinou isso. E papai fez isso por causa de um segredo que não tinha nada a ver com o valor dele como pessoa. Marina abraçou Tomás, chorando. Você é meu irmão, biologia não muda isso. Mas agora entendo por que papai era tão cruel. E sinto ainda mais nojo dele e de mim mesma por ter participado. A doutora Sônia nos guiou através das emoções complexas daquela revelação. Curiosamente, em vez de destruir o progresso que havíamos feito, a verdade nos libertou ainda mais. Todos os ressentimentos inexplicados, todas as dinâmicas tóxicas, tudo fazia sentido agora. E com o entendimento veio a possibilidade real de cura. Hoje, 5 anos após o incêndio que destruiu nossa casa antiga e 3 anos após a revelação que poderia ter destruído nossa família, estou sentada na varanda da casa que reconstruí, observando meus filhos no jardim. Gabriel está ensinando seu filho de 2 anos, Roberto Júnior, a plantar mudas de tomate. Ele escolheu o nome não para honrar o pai, mas para ressignificar o legado, prometendo ser o pai que Roberto não foi. Marina está gravando um documentário sobre nossa história, com a bênção de todos nós, transformando nossa jornada de dor e reconstrução em esperança para outras famílias. Tomás está sentado sob a mangueira sobrevivente escrevendo seu segundo livro, agora sabendo que Miguel, seu pai biológico, que morreu antes dele nascer, era poeta. A sensibilidade que Roberto desprezava era a herança de sangue que agora ele abraça com orgulho. A casa que reconstruí se tornou mais que um lar, virou um símbolo de que é possível renascer das cinzas, literal e metaforicamente. Fazemos questão de manter uma parede com marcas de fumaça do incêndio, não escondida, mas emoldurada, com uma placa que diz: aqui começou nossa verdadeira história. Recebo cartas de famílias que leram o livro de Tomás ou assistiram ao documentário de Marina, dizendo que nossa história as inspirou a confrontar seus próprios segredos, a buscar terapia, a escolher a verdade sobre a conveniência. Gabriel usa nossa experiência em palestras sobre reconstrução familiar que ele dá gratuitamente em centros comunitários. Descobri recentemente que Roberto havia deixado outra carta, esta para ser lida apenas 5 anos após sua morte. Nela, ele confessava seus próprios traumas de infância, o pai abusivo que ele jurou nunca ser, mas acabou repetindo. A mãe, submissa que ele não queria que eu fosse, mas tentou me transformar. Era tarde demais para o perdão direto, mas não para a compreensão. Roberto também foi vítima de ciclos tóxicos que não soube quebrar. A diferença é que nós conseguimos. A reconstrução física da casa custou R$150 mil. A reconstrução emocional da família não tem preço. Cada tijolo assentado foi uma lição aprendida.
Cada parede erguida foi uma barreira tóxica derrubada, cada cômodo finalizado foi um trauma processado e superado. Quando olho para trás, percebo que o incêndio foi a destruição necessária para a reconstrução. Se a casa antiga ainda estivesse de pé, continuaríamos vivendo entre fantasmas e mentiras. O fogo purificou não apenas o terreno, mas nossas almas, revelou segredos enterrados, expôs feridas não tratadas, forçou confrontos necessários. Meus filhos às vezes brincam que sou a fênix da família, aquela que renasceu das cinzas e trouxe todos junto. Mas a verdade é que cada um de nós é uma fênix. Gabriel renasceu da arrogância para o Mimildu trouxe humildade. Marina da futilidade para o propósito. Tomás da dor para uma ajuda na arte. E eu renasci de mãe, que vivia na negação para a mulher que escolhe a verdade, por mais dolorosa que seja. O segredo revelado, que Tomás tinha um pai biológico diferente, poderia ter sido nossa destruição final. Em vez disso, tornou-se nossa libertação definitiva. Mostrou que família não é sobre sangue ou DNA, é sobre escolher amar, escolher perdoar, escolher reconstruir quantas vezes for necessário. A casa está cheia de vida agora. Aos domingos, além dos meus filhos, vêm vizinhos, amigos, pessoas que conhecemos na jornada de reconstrução. Seu José, o pedreiro que me ajudou, vem com sua família. Doutora Sônia, às vezes aparece como amiga, não terapeuta. A mesa que um dia foi palco de humilhações e segredos, agora transborda de risadas genuínas e conversas honestas. Às vezes, tarde da noite, ando pela casa e converso com Roberto, onde quer que ele esteja. Digo a ele que entendo sua dor, que perdoo sua crueldade, que lamento que ele não tenha vivido para ver a família que nos tornamos. Digo que seu neto carrega seu nome, mas não seus demônios, que seus filhos aprenderam com seus erros, que sua esposa encontrou força que nem sabia que tinha. Esta casa, reconstruída sobre cinzas e segredos revelados, é prova de que não existe destruição da qual não possamos nos reerguer. Não existe verdade tão devastadora que não possamos processar. Não existe família tão quebrada que não possa ser reconstruída. Diferente, melhor, mais verdadeira. O incêndio que pensei que havia destruído tudo foi, na verdade, o início de tudo. E os segredos que poderiam ter nos enterrado foram as sementes da nossa ressurreição. Porque no final, descobrimos que o amor verdadeiro não é aquele que ignora as falhas, mas aquele que as reconhece, as processa e escolhe amar, apesar e através delas. Esta é nossa história, uma história de fogo e cinzas, de segredos e revelações, de destruição e reconstrução. Uma história que prova que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, e que os maiores segredos, quando revelados com coragem e processados com amor, podem se tornar os alicerces mais sólidos para construir algo novo e verdadeiro.